Fala devs! Na aula de hoje, a gente vai aprender como passar propriedades para os nossos componentes. O objetivo dessa série é criar essa aplicação aqui, ela é toda feita em React, ela tem várias interações, como eu já tinha mostrado no primeiro vídeo. Então, se você não viu o primeiro vídeo, que foi onde a gente começou a criar esse projeto, você precisa parar esse vídeo, ir lá, seguir ele até o final, para você conseguir continuar criando esse projeto. E eu vou mostrar o que a gente fez na primeira aula. O que a gente fez foi basicamente criar o nosso projeto em React. Então, esse aqui é o nosso projeto que a gente criou no primeiro vídeo. E a gente também criou o componente de comentário. Porém, esse componente, o texto dele está fixo, tanto que todos os comentários eles têm o mesmo nome da pessoa, o mesmo texto da mensagem e a mesma data, como vocês podem ver, diferente da nossa aplicação, que todos eles são dinâmicos, que cada comentário tem seu próprio nome, seu próprio e-mail, sua própria mensagem, sua própria data. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack e eu já trabalho com programação há 10 anos. E agora bora para o código. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o nosso projeto, que é esse projeto aqui que a gente está trabalhando nele. Então vou vir aqui, vou abrir o meu Visual Studio Code e vou abrir a pasta do projeto que a gente está trabalhando. Open Folder, meus projetos, React Comment App, e eu vou dar um Open nele. Vou fechar esses arquivos aqui, que foram os arquivos que a gente trabalhou na última aula. E o nosso terminal já está aberto, porém, se o terminal de vocês não estiver aberto, vocês podem vir aqui em View, Terminal, e clicar aqui em Terminal que ele vai abrir. Então, vou dar um Clear. Vou navegar para a pasta do meu projeto, porque a gente tem duas pastas, uma pasta que foi a que a gente criou e outra pasta que é onde está o nosso projeto, que é essa My Comment App. Então aqui ele está mostrando que a gente está na pasta React.js Comment App. Então vou vir aqui cd My Comment App. Beleza, vou dar outro clear. E eu vou rodar o nosso projeto, que é com o comando npm start. Perfeito, ele já está rodando a nossa aplicação novamente. Eu vou vir aqui no nosso app.js, que é o arquivo onde a gente está chamando, onde a gente está importando o nosso componente comment. E, como eu falei, a gente vai começar a passar propriedades para esse componente. Então, a partir de agora, todos esses textos que antes estavam aqui, escritos de forma fixa, que a gente escreveu na mão, eles vão passar a vir como forma de propriedade, que é como se fosse parâmetros para o nosso componente. Quando a gente está trabalhando com componentes, a forma que a gente tem de passar parâmetro é como se fosse um atributo do HTML. Então aqui eu vou criar alguns atributos. O primeiro vai ser o name, porque esse nosso componente ele espera receber um nome, que é o nome da pessoa que fez o comentário. Então aqui eu vou colocar name e eu vou passar aqui o name, que é Jonathan Melo. Outra propriedade que a gente espera receber para essa nossa aplicação ficar igual essa aplicação aqui de exemplo é o e-mail. Então ele precisa receber o nome, o e-mail, a mensagem, que é o comentário em si, e uma data. A gente vai passar aqui o e-mail, colocar aqui o meu e-mail, desenvolvedor.jonathan@jmail.com, uma data, que é o date, a gente vai chamar de date. Eu estou colocando aqui os atributos em inglês, porque o ideal é que a gente sempre escreva o código em inglês, que é uma prática que, a partir do momento que você for começar a criar seus projetos, você sempre tem que fazer. Então, sempre que você for fazer algo, escreva em inglês. Ah, Jonathan, mas eu não sei escrever em inglês. O que você souber, escreve em inglês. O que você não souber, escreve em português. Mas sempre você pode ir lá no Google Tradutor e aprender uma palavra nova em inglês. Isso vai te ajudar. Na data, eu vou passar aqui a data, 2021, 12/01. E aqui eu vou passar a message, que no caso é o comentário em si. O Jonathan é muito lindão. E eu vou excluir aqui dois comentários e eu vou deixar somente dois, porque já vai ser o suficiente. Que já vai ser o suficiente para a gente ver como é que tá funcionando. E nesse comentário aqui eu vou fazer a mesma coisa. Name Jaqueline Góes, que é a minha esposa. E-mail j@gmail.com. Date, passar aqui outra data, 2021, 4/25, que é o meu aniversário, se alguém quiser mandar presente. E a message, e a mensagem dela vai ser: realmente o Jonathan é muito lindão, que é uma coisa normal que ela fala aqui. Perfeito, agora que eu salvei
Se eu vim aqui na nossa aplicação, ele continua com os textos fixos, porque mesmo a gente passando essas propriedades, a gente não está aplicando essas propriedades desse lado. Então, não existe mágica. Tudo que a gente quer fazer na programação, a gente tem que programar. E quando a gente está trabalhando com esse tipo de comentário, ele pode receber um parâmetro, e esse parâmetro a gente pode chamar ele de props, que ele vai ter todas as propriedades que a gente está passando aqui. Então, tudo isso daqui que a gente passa aqui, ele vai vir direto para essa variável chamada props. E para a gente ver como é que ela funciona, eu vou dar um console.log nela, console.log props, só para a gente ver como é que esse dado está chegando lá do outro lado. E esse console.log não pode ser dentro do return. O return é o retorno, o return tem somente esse código HTML, então tem que colocar no corpo dessa nossa função, porém não dentro do retorno. E se a gente vier aqui na nossa aplicação, vou clicar com direito, vou vir em Inspection, inspecionar elementos, se estiver em português. E se eu clicar aqui em console, ele está mostrando para a gente alguns objetos. Então, atualizei. Olha só o que ele mostrou. Na primeira vez, ele trouxe para a gente um objeto, e esse objeto tem um name, tem uma message, tem um e-mail e tem o date, que é exatamente o que a gente passou para o nosso componente no nosso app.js. Aí no name ele trouxe Jonathan, a mensagem, o e-mail, e ele também trouxe outro objeto. Aí o name é Jaqueline, message, e-mail e o date. E agora que a gente já está recebendo essas propriedades, o que a gente pode fazer é passar a aplicar elas. E quando a gente está trabalhando com JSX, que é essa tecnologia do React que permite que a gente coloque JavaScript e HTML junto, quando a gente quer imprimir um valor de uma variável do JavaScript dentro do HTML, que nesse caso aqui a gente tem um conteúdo do HTML, e a gente quer imprimir o valor que está vindo, o que a gente precisa fazer é colocar chaves. Então, a partir do momento que a gente coloca essa chave, o que ele está esperando é que a gente coloque um valor JavaScript. Claro que a gente poderia vir aqui e colocar um texto. Por exemplo, se eu viesse aqui, meu nome, funcionaria também. Porém, o ideal é a gente colocar um valor JavaScript, porque texto a gente não precisa colocar chave. Então, o que eu vou fazer é pegar esse props, que é o objeto que tem todas as propriedades, e acessar a propriedade desse objeto que a gente quer, que nesse caso é a propriedade name. Então, se a gente vir aqui, aí ele trouxe Jonathan Mello, e aqui ele trouxe Jaqueline Goss, e é exatamente as propriedades que a gente está passando aqui. Então, ele vem, pegou esse primeiro componente, pegou as propriedades que a gente passou, renderizou esse componente na tela, ele escreveu esse componente na tela, pegando a propriedade que a gente aplicou. Então, a propriedade que a gente acessa aqui, o objeto que a gente acessa aqui, sempre tem que ser o mesmo nome que a gente está acessando aqui. Então, se eu viesse aqui e chamasse de nome, por exemplo, e voltasse aqui, ele não imprimiu o meu, porque eu estou passando uma propriedade nome, porém aqui eu estou tentando pegar uma propriedade name, porém ele pegou o da Jaqueline, porque no dela a propriedade é name. Então vou voltar aqui para name e está tudo funcionando novamente. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros elementos. Aqui eu vou aproveitar para incluir o e-mail. Então coloquei chaves, props.email, aqui a mensagem, props.message e aqui a data, props.date. E se a gente atualizar a nossa tela, agora os comentários eles são dinâmicos. Então aqui ele colocou meu nome, colocou meu e-mail, colocou a mensagem que a gente colocou e está imprimindo essa data. O que a gente pode fazer com essa data é melhorar, e ao invés de passar uma data, dessa forma um texto, a gente pode passar um objeto do JavaScript referente à data. E como eu falei, toda vez que a gente está trabalhando com o JavaScript dentro do JSX, que é esse código HTML aqui, a gente precisa colocar a chave. Então, eu vou vir aqui, abrir a chave, vou colocar new, date, e nesse de baixo eu vou fazer a mesma coisa, new, date, e eu precisei colocar ele dentro de chave, porque ele é um objeto de JavaScript. Se a gente vir aqui no nosso código, ele está todo quebrado, porque ele estava esperando, nesse caso aqui, que a gente passasse um texto, e o que a gente está tentando fazer é imprimir um objeto do JavaScript, porque o que a chave vai fazer nesse caso é imprimir o valor que a gente põe, e não tem como a gente imprimir um valor de um objeto lá. Então o que a gente vai fazer com essa date é colocar um toString, que aí ele vai pegar essa date, esse objeto do JavaScript, e transformar ele em um texto. Então uma vez que a gente fez isso, ele preencheu aqui. Tá uma data bem estranha por enquanto, mas a gente vai resolver ela no futuro. E se eu atualizar o erro,
parou de aparecer. Perfeito. O que a gente pode fazer, ainda se tratando de componente, é aplicar um operador spread nesses nossos componentes. Ele é um operador do ECMAScript 6, do JavaScript moderno, e aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso, então se você ainda não conhece JavaScript moderno, eu recomendo que você veja essa série de vídeos, porque ela vai ser essencial para você conseguir seu emprego como programador e para você aprender React, Node. E, querendo ou não, aprender essas tecnologias, de fato, dominar, é o que vai garantir que você consiga o seu emprego. E para utilizar o spread, que a gente vem é aqui, aí eu vou colocar name, e-mail, message e date igual o props. Então ele vai pegar tudo que vem do props e vai colocar nessas variáveis que a gente criou. E aqui, ao invés de colocar props.name, props.email, a gente pode colocar somente o nome da nossa propriedade. Isso só para o nosso código ficar mais limpo, porém tudo continua funcionando da mesma forma de antes. E recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, a gente viu como passar propriedades para os nossos componentes, como se fossem atributos do HTML. Então lá no HTML a gente tem um ID, por exemplo. Se a gente passasse um ID aqui, ele iria receber uma propriedade chamada ID, porém as propriedades que a gente está passando aqui é name, email, date e message. A gente aprendeu como recuperar essas propriedades que é através desse parâmetro que o nosso componente recebe. E nesse caso a gente chamou ele de props, mas a gente poderia chamar de propriedades, por exemplo. Aí claro que teria que alterar aqui embaixo, porém, geralmente props é o nome que a gente coloca quando a gente está recebendo propriedade de um componente. A gente aplicou o spread aqui para ele pegar essas propriedades que vieram e armazenar o valor dela aqui. E a gente também aprendeu como imprimir um valor no JSX, que é quando a gente tem HTML. Então, se a gente quer imprimir um valor do JavaScript, a gente sempre precisa colocar chaves. E o nosso componente agora, ele está mais dinâmico. Então, o que a gente vai ser fazer o commit disso. Então, vou vir aqui, vou parar a nossa aplicação dando Ctrl C, vou dar um git status. Ele mostrou os dois arquivos que foram alterados, que é o app.js e o comment.jsx. Git add -a, git commit -m. A mensagem vai ser passando propriedades para o comment component, que foi o que a gente fez nessa aula. Espero que vocês tenham curtido e agora o nosso projeto ele já está muito mais perto desse projeto final e você está muito mais perto da sua vaga e de se tornar um desenvolvedor profissional e conseguir um emprego na área. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam aprender a programar ou que precisam mudar de emprego, precisam conseguir um emprego que seja melhor remunerado financeiramente, querendo ou não, isso é importante. E qualquer dúvida, dificuldade ou sugestão que você tenha tido nesse vídeo ou em outros vídeos, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus, te vejo na próxima e beijão.